Pedro Álvares Cabral vem passar a certidão da descoberta. Logicamente, para proteger o patrimônio, enviou várias expedições. E, por coincidência, Américo Vespucci veio em 2 delas. E na segunda ele veio com poderes especiais para pesquisar tanto a costa como o interior. Foi quando ele determinou que 40 homens avançassem 30 léguas para o interior e fizessem um relatório de tudo aquilo que eles viram nesse raio de 180 quilômetros. Logicamente, dizem os pesquisadores que os 40 homens penetraram pelo interior e teriam encontrado no seu caminho o Rio São João, que é o maior rio da região. Subindo por eles chegaram até o Bacaxá. Supõe-se que parte dos expedicionários subiram o São João e outros penetraram pelo Bacaxá. E nessa época teria sido pisado o nosso território pelos expedicionários mandados por Vespucci. Esses expedicionários teriam pervagado por esse interior e o que se sabe, segundo Barnard, capitão de Abreu, é que não houve retorno e eles foram devorados pelos tamoios nas suas tropelias guerreiras. De forma que a história ainda permanece sobre brumas, mas essa versão é aquela que mostra que aqueles expedicionários foram os primeiros brancos ou europeus que chegaram ao nosso Rio Bonito, cuja área é de 462 km² e que nós temos por ele um amor muito grande. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é aquela que fala do nome do Rio Bonito. E para essa aula, eu passo a palavra ao professor César, que vai falar sobre, com quase toda certeza, de que foram os 7 capitães que deram nome à nossa Rio Bonito. Professor César. Professor Wagner, ao tomar conhecimento da história dos românticos 7 capitães, eu cheguei a 2 conclusões bastante significativas. A primeira foi a origem da minha família, da família Correia de Sá. E a segunda conclusão foi a respeito do tombódromo Rio Bonito. Quanto à família Correia de Sá, o que se observa é que entre esses 7 capitães haviam 2 Correia de Sá. Um se chamava Duarte e o outro Gonçalo Correia de Sá. Mais tarde, a gente vê ainda na capitania de São Tomé a presença de outros Correios de Sá, com Martim Correia de Sá, que foi pai do Salvador Correia de Sá, um dos governadores da cidade do Rio de Janeiro, e da senhora Maria Mendonça e Benavides. O casamento desse Martim Correia de Sá com a dona Maria Mendonça e Benavides deu origem a uma das mais tradicionais famílias de Rio Bonito, que é a nossa família. Se não, vejam, meu pai é José Correia de Sá, meu tio, irmão dele,
Valdir Correia de Sá e Benevides. Então, não tenho dúvida nenhuma, hoje, que a família, uma das mais tradicionais famílias de Rio Bonito, a Correia de Sá, teve sua origem na terra dos Goitacazes. A outra conclusão que esses 7 capitães me levou é a respeito do nome Rio Bonito. Ao tomar conhecimento dos bosquejos do município de Campo, de autoria de Agostinho de Carvalho, Augusto de Carvalho, a gente vê nos apontamentos do apontamento da capitania de São Tomé, o roteiro desses 7 capitães. E possivelmente o nome Rio Bonito teria surgido daí, caso se confirme um texto comentado de Maldonado, Aires Maldonado, que era também um dos 7 capitães, e que ele diz que esses sesmeiros, ao caminhar pelo interior, ele vinha colocando nome nas diversas regiões de acordo com as características geográficas de cada um. E dentro desses nomes, a gente encontra Lagoa Feia, encontra Campos Lindos, encontra Mucerepe e Rio Bonito. Não se conhece outro lugar nas duas capitanias, seja ela de São Vicente, a nossa, ou de Campos São Tomé, outro lugar com o nome de Rio Bonito. Então não há dúvida nenhuma que o Rio Bonito teria sido uma criação desses 7 capitães. Agora, ainda nesse final do século XVI, eu gostaria de fazer referência, já que nós estamos falando nos primeiros habitantes de nossa região, do massacre feito pelo Antônio Salema aos índios Tamoio em Cabo Frio. Foi uma página vergonhosa da nossa história, que o Salema, ao chegar aqui por volta de 74, estava com uma única preocupação: se vingar dos Tamoios que haviam participado ou criado uma confederação para lutar ao lado dos franceses contra os portugueses, que os tratavam, por sinal, com muita malvadeza. E em 1575, o Salema resolveu aportar do Rio de Janeiro com 400 soldados e uns 700 índios, e foi para o maior reduto dos Tamoios, que era Cabo Frio. Chegando lá, cercaram e os Tamoios, sem entender nada, porque afinal de contas a confederação havia sido desfeita há muito tempo, a paz já tinha sido realizada pelo José de Anchieta, e não havia mais conflito entre franceses e portugueses, que os franceses já tinham ido embora. Mas o Salema não entendeu assim e exigiu desses Tamoios uma rendição incondicional. E os Tamoios tentaram negociar, não conseguindo, se renderam, mas foram vergonhosamente massacrados pelas tropas comandadas pelo Salema. Nisso 500 índios morreram e outros 2.000 e tantos foram colocados na condição de servidão. Ora, inicia-se no Brasil o primeiro grande massacre aos nossos índios, E a coisa foi tão violenta, tão cruel, que Amoedo pintou a tela indianista os últimos 2 Tamoios. Perfeito, professor. Quando eu olho aquela tela, eu fico sentindo realmente
a tristeza desse episódio em nossa terra, que se repetiu agora em pouco tempo, o que mostra que esse foi a primeira vez que os europeus massacraram o nosso povo, os donos da terra. Eu tenho uma carinho muito grande pelos tamoios, pela razão seguinte: foram os primeiros que levantaram-se contra o domínio português, o domínio europeu. Então os tamoios representam exatamente aquele grupo de homens e mulheres que até hoje lutam para poder não depender de nenhum estrangeiro, para poder fazer do Brasil aquela pátria que nós desejamos fazer, aquele povo livre que nós queremos sempre e desejamos conseguir um dia.